Dia da semana, terça-feira. Depois do concurso Carrão na Mão, o Rodrick e o pessoal da banda perceberam que não iam conseguir tocar tão cedo. Então começaram a pensar em outras formas de fazer a música deles circular. Eles decidiram que precisavam postar um monte de coisas nas redes sociais e criar um público. Então montaram um perfil e começaram a subir os vídeos deles tocando no porão aqui de casa. @FraldaCheiaReal postou 2 fotos. As primeiras postagens não tiveram muitas visualizações, então eles resolveram dar uma agitada nas coisas e gravar em lugares mais interessantes, mas esses vídeos também não decolaram. Perigo, lixo e entulho. Mantenha distância. Daí um dia desses, o Bill derrubou um amplificador no próprio pé, enquanto o Mac estava filmando. Eles postaram só de zoeira, mas virou o vídeo mais popular do perfil até então. @FraldaCheiaReal. Ups! @JTMSMHit. Que comédia! @SingIdaGabe. Postem mais disso. @BrodsBoot. Deve ter doído. Então eles começaram a postar mais um monte de coisas desse tipo e a página começou a bombar de verdade. Mas depois de irem ao pronto-socorro algumas vezes, os caras perceberam que tinham perdido o controle. E apesar de terem ganhado uma porção de curtidas, a música deles não estava circulando, o que era o objetivo da coisa. Então voltaram a publicar só vídeos deles tocando e perderam um montão de seguidores. Um tempo depois desistiram até mesmo disso, porque não valia a pena. @FraldaCheiaReal postou um vídeo. @Susan Hefley Mãe. Muito alto esta noite, garotos. Manny está dormindo. Não esqueçam de recolher a caixa de pizza ou a casa vai ficar cheia de formigas. Dia da semana, quarta-feira. O Rodrick decidiu que a Fralda Cheia ia deixar de lado esse lance de vídeos para redes sociais e ia gravar videoclipes de verdade. Então os caras assistiram a um monte de clipes do começo da carreira do Metal Chihuahua e decidiram que o melhor era Cão Come Cão, filmado num canil com chihuahuas. Metal Chihuahua, Cão Come Cão. O motivo para esse clipe ser tão famoso é que ninguém alimentou os cachorros antes das filmagens. Então, assim que abriram as gaiolas, eles foram para cima do guitarrista principal que estava comendo misto quente. O Rodrick e os caras passaram um tempão discutindo sobre o que fazer no clipe deles para superar o vídeo do Metal Chihuahua. O Drill sugeriu um vídeo no esgoto, mas eles não sabiam como passar a bateria do Rodrick pelo bueiro. A ideia do Mac foi gravar o clipe da música Jaula de Macaco em uma jaula de verdade no zoológico, mas eles ficaram com medo da reação dos macacos. Aí o Bill disse que eles podiam gravar um clipe saltando de paraquedas, e o Rodrick curtiu a ideia porque isso ia chamar a atenção das pessoas. Mas o Mac tem medo de altura, então votou contra a ideia. Aí o Drill falou que talvez eles pudessem fazer o mesmo que o Metal Chihuahua fez em Cão Come Cão, só que com bebês. E todo mundo curtiu a ideia, porque pelo jeito era uma coisa que nunca tinha sido feita antes. Só que não dá para simplesmente pegar uns bebês emprestados por algumas horas, pelo menos não de acordo com as leis do estado onde a gente mora. Fofuchos, berçário. No fim, os caras perceberam que estavam se adiantando, porque primeiro precisavam gravar uma música e só depois pensar num videoclipe para acompanhar a canção. A Fralda Cheia já tinha gravado algumas de suas músicas antes, mas nunca tinha usado um equipamento profissional de verdade. No ano passado, eles registraram um monte de coisas no gravador de brinquedo do Manny, mas acho que a qualidade de som dessas coisas não é muito boa. Primeiras palavrinhas, gravador. E a mamãe apagou a fita inteira depois de receber uma ligação da escola do Manny. Erga os seus braços e fique de pé. Chacoalhe o bumbum como se soltasse um pum. O Rodrick disse que estava na hora de fazer as coisas direito e gravar num estúdio de verdade.
Mas assim como todas as outras coisas, isto custa uma grana. Então o Bill perguntou para a avó dele se podia atrasar uns meses do aluguel, porque assim os caras iam ter grana para pagar uma sessão no estúdio. E apesar de precisarem só de uma música para fazer o videoclipe, eles decidiram que já tinham material suficiente para um álbum inteiro. O Roderick falou que quando o Metal Chihuahua estava no auge, as bandas lançavam álbuns com umas capas bem maneiras. E ele tem algumas coladas na parede do quarto. Metal Chihuahua, osso do cão. Metal Chihuahua, na casa do cão. Wayne, Sebastian, Warwick, Steel, aviso aos pais. Letras ofensivas. De acordo com Roderick, hoje em dia as pessoas não curtem as artes de capa porque só baixam músicas no celular. A ideia é lançar o primeiro álbum como um disco de vinil, para a capa ser bem grande. Fralda cheia, fora do berço. O Roderick e a banda reservaram um horário no estúdio lá no centro da cidade hoje, e eu fui junto. Tinha uma sala com engenheiro de som e um monte de computadores, e uma outra com vários instrumentos e microfones. Acho que os caras ficaram bem empolgados com a variedade de instrumentos, porque assim que viram, começaram a mexer em todos. Mas aí o Roderick avisou que era hora de trabalhar a sério. Pensei que fossem começar a gravar, só que eles ainda nem tinham decidido o que iam colocar no álbum. E quer saber? Acho que deviam ter feito isso antes de irem para o estúdio. No fim, a Fralda Cheia tem mais de 50 músicas, e eles passaram um tempão tentando escolher as 10 que iam gravar. Nem imagino por que eles escolheram umas e não outras, porque pelos nomes das músicas meio que parecia tudo a mesma coisa. Músicas: Uma limpada, Tá sentindo esse cheiro? Fralda mega cheia, Fralda explodida, Fralda em chamas, Boca sujona, Vazamento crítico, Pelo ralo abaixo, Jaula de macaco, Aquela escorrida, Cheirão subindo, Teste do cheiro, Fedendo tudo, Borda de privada, Fralda inchada. O Roderick achou que eles deviam ter pelo menos uma letra com palavrões, porque assim iam conseguir um adesivo de aviso aos pais na capa. E ele falou que sem isso, adolescente nenhum ia comprar o álbum. Aviso aos pais, letras ofensivas. Mas o Mac não queria letras com palavrões, para a mãe dele poder ouvir o álbum também. Então o Roderick falou que se a ideia era fazer música para a mãe do Mac, era melhor que a banda acabasse por ali mesmo. A coisa ficou bem feia entre os dois, e eles demoraram um tempão para se acalmarem depois que os outros caras separaram a briga. Quando a situação ficou sob controle, os caras começaram a conversar sobre o que gravar primeiro. O Bill achou que podia ser Tá sentindo esse cheiro? Porque gosta do verso que diz: Estamos escorrendo pela sua caixa de som como uma vaca de chocolate. Só que o Drill falou que o verso não fazia sentido, porque não existem vacas de chocolate. Então o Bill foi pra cima do Drill, e precisaram separar os dois também. O Roderick decidiu que a música tinha que ser Fralda mega cheia, porque foi a primeira que ele compôs. E acho que os caras estavam cansados de brigar e acabaram aceitando. Só que não demorou muito para aparecer outro problema. Enquanto o Drill e o Bill discutiam por causa da letra, o Mac derrubou sem querer a palheta dele no buraco de um violão. Então todo mundo ficou tentando pegar a palheta de volta. Não sei quanto tempo isso demorou. No fim, o Drill conseguiu tirar a palheta, só que ela foi parar bem na garganta do Bill. E esse momento foi bem assustador. Por sorte, o Mac sabia fazer um procedimento de primeiros socorros e tirou a palheta da garganta do Bill. E ainda bem que tinha um vidro entre a cabine do engenheiro de som e a sala onde estava a banda. O Bill ficou bem abalado depois de quase morrer engasgado e falou que precisava de um tempo para se recuperar. Mas o Roderick disse que eles precisavam começar logo se quisessem gravar um álbum inteiro. Então todo mundo pegou os instrumentos e ficou a postos, e o engenheiro de som deu o comando de gravar. O Roderick tocou a intro de bateria de Fralda mega cheia, e o Mac e o Drill entraram logo em seguida com seus instrumentos.
Mas o Bill só conseguiu cantar 2 ou 3 versos antes de parar, porque pelo jeito a palheta tinha feito um estrago na garganta dele. Buscaram uma água para o Bill e em alguns minutos ele já estava pronto para outra. Na segunda vez, eles conseguiram chegar ao fim da música sem o Bill engasgar. E você não fica tão sujo assim, desde aquele dia que rolou na areia. Depois disso, o Roderick e o pessoal da banda ficaram bem confiantes e eles estavam prontos para gravar o restante das músicas. Mas aí o engenheiro avisou que iam precisar fazer isso outro dia, porque o tempo de estúdio deles tinha acabado. Acho que se eles quiserem finalizar o álbum, o Bill vai precisar pedir mais uns meses de isenção no aluguel para a avó dele. Continua no próximo vídeo.